Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre formatação de valores numéricos. Então, na nossa aplicação, ela já está funcional, os dados já estão sendo gravados e tal, só que vocês observem que a gente tem alguns problemas com relação à formatação de valores numéricos. Tá? E essa aula trata especificamente sobre isso. Vamos dar início, então. Bom, olha só. Observem aqui, olha. No estágio atual dessa nossa aplicação, a gente tem um problema. Quando nós utilizamos valores muito expressivos, por exemplo, aqui no valor, quando eu coloco aqui 100 mil, tá? Ou então eu coloco aqui na parte de estoque, eu coloco 10 mil. O que acontece? Quando eu submeto, quando eu clico aqui no salvar, a gente tem um problema. Ele apresenta essa mensagem, olha, falha ao converter valores deste tipo, digamos assim. Tá? Então, para a gente poder fazer essa correção, a gente precisa desenvolver uma implementação no nosso código, que é o que eu vou mostrar na sequência. Então, vamos lá. Bom, aqui, o que a gente vai fazer nesse ponto aqui? Ó? Então, vamos fazer o seguinte, para corrigir esse problema, nós vamos fazer essas pequenas implementações. Lá no webconfig.java, que é aqui o nosso arquivo de configurações, nós vamos adicionar dois formatters, tá? Um formatter referente a um valor big decimal e um formatter referente a um valor inteiro, que é o que nós necessitávamos lá no nosso código. Vocês se lembram, né, que a gente, quando informou o valor, aqui, ó, voltando aqui, ó, aqui a gente tem aqui um big decimal, que é um valor decimal, é um valor grande, né, decimal, e aqui na quantidade de estoque a gente tem inteiro. Então, a gente implementa simplesmente, pessoal, a gente faz essa implementação aqui, ó. Nós adicionamos esses dois formatos, tá? Utilizando o objeto conversion service. Tá? Então a gente faz isso, faz essa implementação e a gente força aqui, como a nossa nacionalidade brasileira, a gente fixa a nossa nacionalidade como PTBR. Tá? Então, dentro desse webconfig, apenas essas configurações são necessárias para que a gente consiga resolver esses problemas de valores, né, de formatação de valores numéricos. E aí a gente aproveita para fazer o seguinte, como nós estamos trabalhando com Bootstrap, e nós criamos um arquivinho JavaScript chamado firetech.js, então observem bem a localização desse arquivo, né, que fica aqui dentro de JavaScript, né, dentro de Resources, Static, JavaScript, e aqui eu tenho o firetech.js. Não sei se vocês se lembram, mas nesse arquivo aqui, nesse JavaScriptzinho, nós configuramos os valores tanto inteiro quanto decimais. Tá? Então, o nosso código, a nossa interface, o nosso HTML está diretamente associado a esse JavaScript, como nós já falamos numa das aulas anteriores. Então, aqui, a gente simplesmente faz essa implementação. Nós implementamos, no caso aqui de inteiro, a gente implementa o ponto decimal como, ou melhor, o ponto como separador de milhar, o ponto normal, e aqui a gente indica, quando se trata de decimal, a gente indica que o nosso ponto decimal é vírgula. Tá? Então, são duas modificações. A primeira modificação diz respeito ao caractere que indica o separador de milhar, que é o ponto, e o nosso ponto decimal, que como nós estamos no Brasil, o nosso ponto decimal ele é vírgula. Então a gente faz essa configuração, tanto nesse métodozinho aqui, o decimal, mask money, quanto nesse plain, que diz respeito aos campos do tipo inteiro. Feito isso, está pronto, está configurado.
E aí, se a gente for testar a nossa aplicação, quando vocês forem rodar, apenas com essas implementações, a gente pode ver que, na medida que você digita os valores, inclusive, ele automaticamente ele já vai formatar com o separador de milhar como ponto e o nosso ponto decimal como vírgula. Então, a gente tem aqui alguns campos, né, que representam valores decimais, que é o valor e a comissão, e a gente tem aqui o valor inteiro, que é a quantidade de estoque. Quando eu coloquei aqui 1.500, né, uma quantidade de 1.500 em estoque, ele automaticamente ele já considerou aqui o separador de milhar. Como é um campo inteiro, ele não considerou a vírgula, né, como decimal, tá? Bom, uma vez feito isso, se você submeter o formulário com esses dados aqui, que foi um teste que eu fiz, automaticamente ele vai gravar, sem problema nenhum, né, e a nossa aplicação já tem essa interface de mensagens, ele vai dar essa mensagem, produto salvo com sucesso, e aí a gente vai lá no nosso banco de dados conferir as informações, e está tudo aqui gravadinho, certinho, já considerando o ponto decimal, né, como vírgula, no caso da nossa interface. Obviamente que aqui a gente está utilizando aqui o Workbench, né, que é um utilitário, que nos permite gerenciar o nosso banquinho de dados MySQL. Então, aqui ele já trabalha no formato americano, né, que é o ponto mesmo, como ponto decimal, mas o fato é que aquela informação que nós fizemos, ela foi gravada com sucesso. Então, dessa forma, a gente resolve um problema da aplicação e a nossa aplicação fica com muito mais qualidade. Agora, a gente não tem problemas com relação a tamanho de campo e a gente também não tem problemas com relação à formatação dos dados. No nosso caso, como é PTBR, né, brasileiro, ponto decimal é representado por vírgula. E o separador de milhar é representado por ponto. E assim a gente conclui